aberta no Salmo de número 46. Mas eu vou pedir para o DCF colocar Hebreus 3:6 aqui no telão. Obrigado. Terminando de orarmos para a ministração, aí você volte para o Salmo 46 da tua Bíblia para ouvirmos o que o Deus tem para nos falar nessa noite. Hebreus 3:6 diz assim: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. A qual casa? A qual casa? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Só que nós vamos ler novamente em pé. Esqueceram hoje. Vamos lá? Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente observarmos firme e da esperança até o fim. Fala conosco, Senhor. Tu sabes a necessidade do nosso coração e o quanto ansiamos em ouvir a Tua voz. Pela Tua infinita bondade, graça, misericórdia, compaixão, grande amor, olha para nós, contempla o nosso interior, porque Tu nos conheces por dentro, Tu sabes o que vai em nossa mente e o que vai em nosso coração. E por conhecer, Senhor, fala conosco. Consola, conforta, fortalece, levanta, cura, liberta, salve, através da Tua palavra. Eu te peço isso, suplicando-te, Senhor, por alegria, ânimo e forças, para ministrarmos aquilo que Tu desejas. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Um salmo conhecidíssimo, lido, pregado. E através desse salmo, eu posso fazer uma pergunta que só você pode responder. Quem é Deus para nós? Quem é esse Deus que louvamos nesta noite? Quem Ele é para nós? O Salmo já traz uma visão de corpo coletivo, porque ele não começa dizendo assim: Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele começa dizendo: Deus é o nosso. Então ele está falando com uma
coletividade, como a igreja. E aqui é direcionada a Jerusalém, e nesse salmo Jerusalém simboliza a figura da igreja. Do Senhor trazendo para a igreja um recado seu no momento em que Jerusalém passava por uma batalha terrível. Ela estava cercada pelo Império Assírio. E eles, quando cercavam Jerusalém, assim como o segundo cerco, que foi do Império Babilônico, muitos morreram de fome, porque o inimigo havia cercado Jerusalém. E destruíram muitas coisas. Agora Deus, olhando para isso foi por volta de 700, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, portanto, 2.700 anos antes de nós. 2.700 anos atrás. Jerusalém passava por algo, por uma guerra, por uma batalha terrível. E o que o Senhor queria, através desse salmo, era mostrar ao seu povo que, independente das circunstâncias, Ele era, e como Ele é, o supridor do seu rebanho. É Ele que nos supre. É Ele que olha para nós. É Ele que nos conhece por dentro. É Ele que sabe das nossas angústias. É Ele que conhece as nossas aflições. É Ele que sabe todos os obstáculos e percalços da nossa caminhada. E como um Deus que gerou a sua igreja através de Jesus Cristo, Ele cuida daquilo que é propriedade dele. Eu quero dividir em 3 partes esse salmo. Dividir esses 11 versículos em 3 partes. Primeiro eu quero dizer que Deus é misericordioso com aqueles que erram. Quando você vê o subtítulo desse salmo, aí está diz, Salmos dos filhos de Coré. E Coré foi um daqueles que se rebelou contra o Senhor. Mas nem por causa da rebelião dele, Deus deixou de olhar para a família dele. Ele se rebelou contra Moisés, dizendo a Moisés, se tu podes dirigir esse povo, nós também podemos. Que diferença há entre nós? Mas Deus honra aqueles que são seus. Deus nunca nos desamparou. Nunca. Nunca. Primeiro porque Ele sabe que o melhor da minha estrutura é pó. A ponto de muitas vezes eu ser dominado pelos meus próprios sentimentos, quando eu deveria subjugá-los no nome do Senhor, e dizer ao meu sentimento, ao meu pensamento, tu vais pensar e tu vais sentir o que Deus quer, somente o que Deus quer. Não te dou liberdade, permissão para pensar o que você acha e regar aquilo que você está pensando segundo aquilo que você imagina ou pensa, quando o Senhor diz que o teu pensamento não é o dele, o teu sentimento não é o dele. Então eu já tenho que estar ciente de que nem tudo que eu quero, Ele quer. E nem tudo que Ele quer, eu quero. Então eu preciso estar debaixo de uma submissão e de uma visão que me traz um conhecimento de quem Deus é na minha caminhada.
o que Ele faz por mim nos piores momentos da minha vida. Como Deus age quando eu já não vejo mais esperança. Tanto que Hebreus, quando diz, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a nossa esperança até o fim. Deus está dizendo que eu não posso parar no meio da caminhada, que eu não posso parar à véspera de entrar no cumprimento de uma promessa. Eu tenho que ir até o fim. Muitas vezes as circunstâncias me oprimem, as circunstâncias querem me subjugar, querem fazer desvanecer a minha esperança, a minha confiança no Senhor. E Deus é impressionante, irmãos, nós não entendemos. Ontem eu até falava na Rádio Vida, eu estava dizendo que, por que Deus não nos corrige no dia seguinte do nosso erro? Por que que a palavra diz que Ele só vai julgar os nossos erros no último dia? Para nós seria melhor se o Senhor nos corrigisse amanhã daquilo que erramos hoje. Mas Ele só vai nos corrigir no último dia. E vai ser no dia que estará à disposição dos que forem fiéis o verdadeiro galardão. Não passaremos pelo tribunal da acusação, não. Em Cristo nós já somos salvos. Jesus nos comprou, Jesus nos adquiriu com preço de sangue, e a palavra de salvação sobre as nossas vidas é uma realidade, é uma verdade, mas há um julgamento que nós vamos passar, é o julgamento do galardão. É quando nós, em função de circunstâncias, dizemos ao Senhor, eu vou parar, eu não vou mais trabalhar, eu não quero fazer mais nada, Senhor, eu estou triste, Senhor. Meu Deus do céu, nunca faça isso, porque o Senhor não é culpado das circunstâncias negativas que nós muitas vezes criamos para nós mesmos. Então eu quero dividir esse salmo, que escrito dentro de um contexto de guerra, ele traz algo de esperança para nós. Dos versos 1 do verso 1 ao verso 3, esses versos nos traz para nós a proteção de Deus. Olha o que ele diz: Deus é o nosso, isso é proteção. E ele está dizendo isso no meio dos momentos difíceis. Ele está dizendo isso no momento em que o inimigo cercou. Como que dizendo para nós, calma, eu sou o teu refúgio. Eu te agasalho debaixo das minhas asas. Porque debaixo das minhas asas tu estarás seguro. E diz mais, é a minha fortaleza e é o meu socorro. Olha os 3 atributos de Deus no momento mais difícil da minha vida. Ele é o meu refúgio. E o que é o meu refúgio? O que isso quer dizer? É um lugar aonde eu posso correr para escapar das armas do inimigo. Deus me esconde. Você sabe o que é isso? Deus me esconde. Ele me abraça e me coloca no lugar onde o inimigo não tem como me alcançar. Ele é o meu refúgio. Mas eu não vou mudar o que a palavra está dizendo. Ele é o nosso refúgio. Não é o meu, é o nosso. Ele é a nossa fortaleza. Ele se coloca como escudo. E todos os dardos inflamados do maligno
param nele, chocam contra ele e caem por terra. E nós não somos atingidos. Quero lhe dizer uma coisa. Eu estou trazendo isso da parte do Senhor quando o inimigo quer nos destruir. Mas muitas vezes passamos por circunstâncias difíceis porque o Senhor quer nos ensinar. É permissão dele, não para nos destruir, para nos fazer crescer. Cada luta que vem, Deus tem a porção necessária de fortalecimento. E Ele está dizendo, continua dizendo, que Ele também é o socorro. Socorro bem presente no momento da angústia. O que Ele está dizendo? Eu sou o teu auxílio. Sem que você abra a boca, eu já estou à tua frente e ao mesmo tempo na tua retaguarda. Eu não te deixo. Não saio de perto de você. Antes de você falar, abrir a tua boca, eu já estou pronto para ser o teu refúgio, para ser a tua fortaleza. E para ser o quê? O teu socorro. Em que momento que Ele escolhe para fazer isto? No momento de angústia. É difícil compreendermos isso. Por que Deus permite a angústia? Ele não poderia fazer sem que ela viesse. Mas se não for no momento de angústia, eu não vou sentir o sabor do refúgio, eu não vou sentir o valor da fortaleza, e eu não vou sentir o sabor do socorro. E isso que Ele está dizendo para nós é, com tudo isso, eu não temerei. Com tudo isso, eu não temerei. Eu vou repetir porque tem gente que é duro de entender. Ou mente. Tudo isto, refúgio, fortaleza e socorro, é para que eu não tema. Uma das primeiras palavras de promessa do Senhor é: não temas. É natural que no momento da batalha, da guerra, da dificuldade, da circunstância, das tempestades, dos vendavais, o medo toma conta de mim. Mas o Senhor diz que Ele não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de valentia. E espírito de valentia tem aquele que crê nele e crendo não teme. Não temerei o que me possa fazer quem quer que seja, porque eu estou firmado na promessa daquele que me amou. Esses 3 versos estão dizendo para nós: não temerei. Isto é, não temeremos, porque Ele é o nosso. Quando a palavra diz nosso, é meu, é teu, é teu, é teu. Ele é o nosso. Que tristeza, eu vou parar de pregar, amados. Ou vocês acordam para serem gratos por aquilo que Deus está fazendo, ou eu paro de pregar. Essa palavra, eu vou lhes dizer, Deus deu para mim. Deus deu para mim. Eu estou pregando para mim e dividindo com você. Mas se você não quiser, eu quero. Eu quero.
Porque eu com esses três atributos de Deus, eu pularia em cima dessa poltrona, tá certo que depois você vai limpar e pagar, mas eu estaria pulando de alegria. Eu não vejo o que acontece com a tua boca. Será que as angústias são maiores do que o poder de Deus? Queridos, Ele é nosso refúgio, fortaleza e socorro. Só isso, só isso. Só isso. Eu preciso acordar, porque ouvir Deus falar que é isso para mim, o que eu preciso mais? Aonde eu vou permitir que o medo tome conta da minha vida? Não temerei. Não temerei. Mas a segunda divisão, dos versos 4 ao verso 7, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Jerusalém, ela estava sobre o Monte Sião. E o Monte Sião, ele era, tanto que há hinos que diz os montes de Sião. O Monte Sião estava rodeado de outros montes. Mas Jerusalém estava adaptada sobre o Monte Sião. Mas ele diz, o escritor, que há um rio. Não há rio no Monte Sião. É um lugar que não tem rio. O que é que o escritor está querendo dizer? Há um rio cujas correntes alegram. Veja os detalhes do escrito. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do quê? Ué, ele está dizendo da somatória de quem é templo dele. Você não diz, eu sou templo do Espírito Santo? O Espírito habita dentro de você. Então é o santuário das moradas. É o lugar onde o conjunto das moradas de Deus faz com que um rio que não depende de água da natureza vai regar essa cidade. Vai regar essas moradas. Vai abastecer. Olha que coisa maravilhosa. Jeremias 2,13. Põe, por favor, para mim. Porque o meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram. Quem ele é? Não dependemos de água da natureza. Ele é o quê? Por isso que tem água no santuário das moradas do Altíssimo, porque ele é o manancial. Quando eu ouço ele falar através da palavra, eu estou bebendo. Que mais? Cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Ele está dizendo, escuta, você não vive na dependência simplesmente de uma água humana, de uma água da natureza, que vai abastecer o teu físico, vai sim. Você está na dependência de um manancial, que não depende da natureza, e essa água que vem desse manancial, não vem de baixo, vem de cima. Você pensa que não tem água? A palavra diz que ela própria é como água cristalina, cuja fonte se renova a cada manhã.
E ele continua dizendo, verso número 5. Você pode ler? Como que é? Como que é? Ele está aqui. É Ele que está falando isso. Haverá um rio que vai abastecer o santuário, formado por moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não há água sem a presença dEle. Não há fonte sem ouvi-lo. Aquele que ouvir a minha palavra e que beber da água que eu der através da minha palavra, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Vai ter água constante que não sai da natureza, vem do manancial que está aqui no nosso meio. Deus está no meio dela. Por estar aqui, vem uma promessa. Qual? Qual? Anilohemot. Não seremos abalados. E por que é que eu não serei abalado? Porque o manancial está aqui. E dá um detalhe, cujas águas nunca faltam. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Deus está no meio dela. Não será abalada. Outra promessa agora. Deus, leiam bem forte. O choro pode durar a noite toda, mas esse manancial vem pelo amanhecer. Ele não permite tombarmos. A água do Senhor lava, limpa, lava as vestes, tira as manchas e ainda descedenta a nossa sede. E é uma água que a natureza não produz. Essa água vem do manancial que desce, como chuva abundante, regando a terra. E quando essa água rega, a terra produz. Você não vive na inércia. Você não para por causa de questiúnculas. Você não para por causa de circunstância. Você fala, o meu manancial vem de cima. Se secar aqui embaixo, de cima eu serei abastecido. E ele fala mais. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz. Ele está fazendo isso agora aqui. Ele levantou a sua voz. E o quê? Não há o que resista diante dele. Quando Deus fala, as muralhas caem. Quando Deus fala, a circunstância muda. Quando Deus fala, o diabo treme. Quando Deus fala, o inferno fecha. E o reino se abre. Verso 7. Vamos encerrar a segunda divisão com uma promessa, mais uma. Leiam.
que eu preciso temer? E essa segunda parte é: primeira, não temerei. E a segunda, não serei abalado. Sabe o que é isso? Poderei até sentir um golpe, mas não vou me prostrar. Ele está no meio, o Senhor dos exércitos. Por que não fala o Senhor? É que ele está dizendo que ele está falando com o seu exército. E o Senhor dos exércitos só fala com quem é soldado. Hoje ele está dando ordem unida. Hoje ele está falando para você: não tema e não se abale. Porque eu estou junto. O manancial está no meio do santuário das moradas do Altíssimo. Ele está presente aqui, por isso que ele diz, e constantemente nós lemos no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Tua vara, que me direciona, e o teu cajado que me tira do precipício, me consolam. E ele ainda diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E o que mais? E habitarei aonde? Na onde? Mais uma vez, na onde que eu habitarei? O que mais? Deu para notar que muitos não entendem isso, por isso não estão aqui. Se tivessem a visão verdadeira de tudo isto, esse lugar estaria abarrotado. Mas sabe por quê? Porque Deus não está suprindo a necessidade terrena. Deus está suprindo a necessidade espiritual. Porque o manancial vem de cima. Ele diz: eu não sou de baixo, eu sou de cima. Tiago diz que a bênção do Senhor, a graça, a sabedoria vem descendo do Pai das luzes. As coisas de Deus não brotam de baixo, elas descem de cima. Bálsamo do Senhor vem de cima. Tudo, refrigério do Senhor vem de cima, a alegria do Senhor vem de cima. O que vem de baixo é tristeza, é aflições e tantas coisas terríveis. Mas do alto, pensai nas coisas que são de cima, porque de cima provém, desce bálsamo, refrigério, força, alegria, segurança e a alegria de fazer parte de uma caminhada que vai nos levar para cima, que é o reino de Deus. Primeiro, não temeremos. Segundo, não nos abalaremos. Terceiro, do verso 8 ao verso 11. O 8 começa com um convite. Para eu enxergar, para eu receber e viver do 1 ao 7, eu preciso a viver e obedecer o 8. Qual que é a primeira palavra do 8? Vinde. Ele está te chamando. Vinde. Eu lamento dizer para aqueles que, às vezes, sem razão, por causa do frio e de algumas outras coisas sem importância, ficaram em casa. Não ouviram esse convite. O Senhor está dizendo: vinde.
E vinde para uma finalidade. Qual é? Vinde, contemplai as obras do Senhor. Nós lemos agora tudo do 1 ao 7. Mas ele agora mostra uma coisa tremenda. Olha só, que desolações ele tem feito na terra. Quem? O diabo? Não, Deus. Mas quando ele fala para você, vinde, eu estou tirando do meio da desolação que eu tenho permitido no mundo. Vinde. Contemple as obras do Senhor. Por isso que eu disse no início, gente, se vocês não quiserem ouvir, eu vou ouvir, porque eu pedi a Deus que Ele falasse comigo, e Ele disse, a palavra que eu tenho para você hoje é essa. Eu estou sendo abastecido por essa bendita palavra, porque só ela poderia me manter em pé. E como não foi só eu que ouvi, mas todos nós ouvimos, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e é o nosso socorro, porque escutamos Ele dizer: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Agora olha o nome, o que Ele faz em relação a mim e a você? Leia: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. O que mais que Ele faz? Quebra o arco. Que mais? Corta a lança. Que mais? Queima os carros no fogo. Nada nos atinge. Nada. É Ele que faz. Nós não precisamos fazer nada a não ser agora. Ele sabe que com todas essas promessas, nós muitas vezes balançamos. Nós não temos uma estrutura necessária para crer nele como devemos crer, deveríamos crer. Mas Ele vê tudo isso, o nosso balanço, muitas vezes pego no contrapé, no momento que nós não esperávamos, no momento que nunca imaginamos, e acontece. Ele me traz uma palavra, na continuidade do seu grande amor, na continuidade do permitir eu ouvir a sua voz, na continuidade do olhar dele em relação a mim, na continuidade do amor dele por mim, na alegria de eu ver que eu fui comprado por ele, e ele sabendo que com tudo isto, eu ainda muitas vezes balanço, tremo no meio da luta. Ele diz o quê? Primeira palavra do 10. Gente, leia. E temos que parar no meio da aflição. Muitas vezes eu quero correr de um lado para o outro. Eu preciso buscar ajuda, preciso correr, pegar auxílio. Ele diz: aquiete, porque se você parar, você vai saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Não fiqueis inquietos por coisa alguma, antes, em tudo, as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, através das orações, das súplicas, ainda que com lágrimas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A inquietação é um bloqueio para o atuar de Deus. Porque quando eu me inquieto é porque eu duvido. Quem não duvida nunca está inquieto. Jó chegou num momento tão terrível que ele disse assim: olha aqui, Senhor, ainda que tu me mates, eu continuo confiando em ti. O Senhor pode fazer o que quiser, até acabar com a minha vida, mas não vai conseguir impedir de eu confiar em ti. Eu confio em ti. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Agora vamos todos encerrar lendo em pé, depois de tantas promessas, o verso 11. Está pronto? Abra o teu coração primeiro. Não vai falar aquilo que não está dentro. Então vamos lá? O Senhor, mais uma vez. Vai. Acabou. Eu hoje tomo posse dessa palavra de uma forma especial. Deus sabe por que falo isto. Que esta palavra reine, ecoe, que essa palavra seja como uma trombeta dentro do teu coração. Que nesta noite nosso coração possa descansar no Senhor. Deus é fiel? Se Ele é fiel, nenhuma dessas promessas dessa noite vai faltar. Nenhuma. Nenhuma. Porque foi a própria boca do Senhor quem o disse. E quando Ele fala, com uma voz de muitas águas, como um trovão, aquilo que sai da boca do Senhor, descendo do alto, vem à minha mente, passa por ela e é gravada nas tábuas de carne do meu coração. E todas as vezes que eu estiver passando por angústia, eu tenho a liberdade de, consultando o meu coração, a carta que ele escreveu aqui dentro, como um Salmo 46 vivo, atualizado, sobe novamente para minha mente. E aquilo que sai do meu coração e vem para minha mente me dá nova esperança. Que Deus te abençoe. Não, eu errei. Que Deus, mais uma vez, que Deus, e é o que Ele mais quer. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra bendita, e que tanto necessitamos. Senhor, olha para nós. Em
inclina os teus ouvidos ao nosso clamor. Muda circunstâncias. Reverte, Senhor, momentos e tempestades. E ajuda-nos a crermos em Ti como Tu queres. Porque o que ouvimos nessa noite não nos permite duvidarmos de Ti. E ajuda-nos, Senhor, a não nos inquietarmos por coisa alguma. Mas que hoje todas as necessidades dos nossos corações sejam em tudo conhecidas diante de Ti. E obrigado por nos amar tanto. Eu quero que a igreja, em cada frase que eu dizer agora, no final de cada uma, você diga amém, com todo o teu coração. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua compaixão. Obrigado pela nossa compra. Obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado pela morte de Jesus. Obrigado pela ressurreição de Cristo. E obrigado pela vida eterna.